Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta mais uma vez, felizes com a presença de todos, felizes com os números do nosso podcast. Está crescendo, a nossa comunidade está crescendo, felizmente. Muito engajamento, muito compartilhamento. É isso, tem que se inscrever no nosso canal para que os nossos temas aqui ganhem mais dimensão. A intenção aqui é a gente discutir assuntos que vocês vão escolher, assuntos que são relevantes, que a gente considera que são importantes. A gente traz pessoas que podem acrescentar nessa discussão e a discussão ganha mais espaço, ganha mais relevância quando você compartilha, quando você divide esse nosso trabalho com outras pessoas. Então já sabe, se inscreve aí no canal, compartilha com o pessoal todo aí, com a vizinhança, com os amigos, com os familiares, manda no grupo do Zap, tá certo? Manda no grupo do Zap aí da faculdade, da academia, do churrasco, da igreja, sei lá, vai mandando aí para todo mundo para que a gente tenha mais seguidores e a nossa discussão ganhe outras mentes e outros corações, tá bom? Hoje vamos falar de um assunto bem relevante, já vou apresentar as nossas convidadas aqui, mas esse assunto que eu trouxe hoje para cá, ele começou a me chamar a atenção há 2 anos mais ou menos, quando um amigo meu me colocou num grupo de WhatsApp, eu não entendi muito bem. Ele falou, não, entra aí que você vai ouvir coisa, vai ver coisa que você vai achar importante. E era um grupo formado, na maioria, por mães solo, que sofriam brigas judiciais intermináveis, em alguns casos, para conseguir a guarda compartilhada da criança, para conseguir o teste de paternidade. E eu fui ouvindo relatos e mais relatos que, olha, a gente que não vive essa realidade não é capaz de dimensionar. Então, a gente vai falar muito sobre isso, sobre o drama dessas mulheres. Tem homens também, a maioria é mulheres, mas vamos falar sobre esse drama da justiça que existe. A nossa lei, ela tem instrumentos para tentar preservar a criança, né? O ponto mais frágil é a criança. Uma separação acontece mesmo, mas a lei está aí para tentar fazer com que uma guarda compartilhada garanta os interesses do pai, da mãe, mas principalmente da criança, e é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Mas eu queria então pedir para você entrar no nosso canal, compartilhar e mandar mensagem para mim aqui. Vou mandar mais uma vez o número do meu Zap pessoal para que você entre em contato, divida a sua informação, faça pergunta, enfim, e sugira outros temas se você achar relevante, tá bom? O meu WhatsApp é o 11 97338 1889. 11 97338 1889, tá bom? Vamos em frente, então. Queria agradecer demais a presença da advogada Sandra Vilela, que é especializada em direito de família e sucessões. É uma referência num dos temas que a gente vai tratar aqui, que é muito importante, que é a alienação parental. Eu não conhecia essa expressão. Confesso para você que eu não conhecia essa expressão. A gente vai entender bem o que é e como isso muda a vida de muita gente. A gente vai entender do que se trata a alienação parental. Advogada especializada também em guarda de crianças, compartilhamento de crianças e convivência familiar. Vai falar também com a gente sobre outro tema que é relevante, que é a questão do teste de paternidade. Eu vou mostrar para vocês aqui, se der tempo, né? Tem tanto assunto, vamos ver se dá tempo, como não é difícil, surpreendentemente, você conseguir um exame de DNA fajuto que garanta, por exemplo, que você não é o pai do seu filho, se essa é a intenção de um pai que não quer ter a sua paternidade respeitada e não quer ter a responsabilidade sobre o que ele gerou. Tem isso aqui também, vamos mostrar para você ao longo do nosso programa. Doutora Sandra, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Diga. Alienação parental, vamos começar já por isso, porque esse nome feio aí, e depois a gente tem um exemplo vivo aqui disso, que é um negócio que eu vou ter que me segurar aqui, quando a gente fala de relação de pai e mãe com filho, é muito delicado, eu fico imaginando como é que o advogado lida com isso, né? Não é fácil você encarar alguns temas bem delicados. Esse da alienação parental, doutor, eu queria que a senhora explicasse para as pessoas que não estão identificando essa expressão, por favor. Alienação parental é quando um pai ou uma mãe coloca a criança contra o outro, né? Então, ela começa a fazer campanha de desqualificação, ela começa a fazer com que a criança venha a recusar o outro genitor. Então, esse foi um termo que foi
veio dos Estados Unidos, a Europa, Estados Unidos, todo mundo utiliza, né, esse termo alienação parental, como esse fenômeno de fazer com que uma criança venha a recusar um dos seus dois genitores. Então, é isso, alienação E isso parental. é comum acontecer? Então, isso sempre aconteceu. Esses dias eu estava vendo uma matéria, a Zélia Gattai, ela teve um filho do primeiro relacionamento e a filha dela fez uma postagem esses dias falando que a mãe dela sofreu alienação parental. Por quê? Porque depois que ela separou do marido, era muito comum a mulher fazer o divórcio não, né? Era o desquite, e aí se ela tivesse a coragem de se relacionar de novo, ela perdia a guarda do filho. Era assim mesmo, porque a mulher não podia se relacionar pela segunda vez. E foi o que aconteceu com a Zélia Gattai, e ela perdeu o contato do filho dela, e a filha dela narrou assim, o horror que ela viveu, a dificuldade que ela teve para conviver com o filho. Então, a alienação parental sempre existiu. Ali na década de 80 foi dado nome aos bois, só isso. É um fenômeno que sempre existiu. Então, um homem, uma mulher, quando está se divorciando, fica morrendo de ódio de outro e usa o filho para atacar. Praticamente é isso. E nós temos uma lei que não fala da alienação parental propriamente dita, porque a nossa lei ela fala de atos de alienação parental. É que qualquer pai ou mãe que cometa o ato que tem o potencial de fazer com que a criança venha se recusar lá na frente a conviver com um pai e uma mãe, a gente é uma lei preventiva. Então, antes que a criança venha recusar, a gente já tem que intervir e tem que fazer alguma coisa. Então, nós temos sim uma lei que fala sobre isso e, infelizmente, tem um monte de gente pedindo para revogar essa lei. Essa é uma das leis mais importantes que nós tivemos nos últimos tempos e, infelizmente, tem aí um grupo de pessoas querendo revogar e, por questão política, talvez elas consigam, eu espero que não, porque é uma lei que protege criança, sim. Então, assim, o casal teve uma criança e, por algum motivo, o casal se separou. Ok, né? Coisa comum, inclusive. Aí, o que se tem normalmente numa relação saudável, equilibrada e que respeite a criança é uma guarda compartilhada. Basicamente é isso, né? E a regra no Brasil hoje é a guarda compartilhada. Ela é regra e ela deve ser aplicada em todos os casos, se bem que nós tivemos uma alteração legislativa agora, que diz que, havendo risco de violência doméstica ou familiar, a guarda compartilhada não vai ser adotada. E é óbvio, né, mesmo antes dessa lei, se eu tenho um casal que se separe e o marido é violento e bate na mulher, é óbvio que o juiz não vai dar uma guarda compartilhada. A guarda compartilhada, eu preciso de um pai e uma mãe que desejam aquele compartilhamento, e eu preciso, não é que o mínimo de diálogo, eu preciso que as duas pessoas é um mínimo de diálogo mesmo, né? Então, quando eu tenho uma violência, é óbvio que ela já não era adotada. Então, agora fizeram uma lei e deixaram escrito aquilo que de fato já acontecia. Mas é isso, né? Um casal se separa, a guarda tinha que ser compartilhada, só que aí eu encontro um ou outro com muito ódio, que fala, você se divorciou, então eu vou colocar... Aí começa isso, a azucrinar a cabecinha da criança. Vou colocar a criança contra. E o problema é que o que eles fazem para colocar a criança contra, então começa a inventar coisa, então assim, às vezes é sutil, né? Então eu tenho mãe que fala, não, eu não faço alienação, mas no dia da visita ela fala assim, ai filhinho, você vai sair com o papai, eu vou ficar em casa sozinha, eu vou ficar tão triste. É óbvio que a criança não quer ir. Ou então fala assim, e você vai hoje para casa do papai? Logo hoje que eu comprei um cachorrinho, eu vou te dar? Você entende? Então, às vezes, nem é uma coisa assim, seu pai é horrível. Não, a coisa, às vezes, é bem sutil. E tem casos que as pessoas chegam a fazer falsa acusação de violência física e de violência sexual. Então, aí é onde chega a pior parte da alienação parental. Então, e aí a gente está esquecendo da parte mais frágil dessa história, que é a criança, né? Porque se não há mais elo afetivo entre o pai e a mãe, ok. Sim. Mas há um elo que é eterno, que é a criança, que é o filho do pai e o filho da mãe. E muitas vezes isso se perde, e a gente tem aqui um exemplo vivo. E eu quero agradecer demais a presença da Maria Uzielma da Silva Costa. Não é fácil ter a coragem que você tem. Eu já te falei isso fora do ar, estou falando agora aqui no ar. Eu falei com uma dezena de mulheres, de mãe solo. E eu respeito. Não é fácil você botar a cara para contar uma história tão dolorosa que, no caso da Uzielma, não terminou ainda. Não terminou ainda. Então, eu queria te agradecer pela presença aqui. Eu que agradeço. Eu queria que você contasse
porque o seu filho, que tem 15 anos hoje, vai fazer 15 anos agora. Isso, dia 13 de novembro faz 15 anos. Então, já ele faz 15 aninhos, já é um rapaz. E ele viveu com você se separou do seu marido, do pai do menino, mas ele convivia com você, ele morava com você, né? Sim. Não havia uma guarda compartilhada formal, mas ele estava convivendo com você, morava junto com você, numa relação aparentemente, a princípio, tranquila com seu ex-marido, né? Isso. Só que aí a coisa desandou, né? Isso, o meu drama começou quando a criança tinha 4 anos, isso foi em 2013. Até então eu me separei, super amigavelmente aparentemente, mas até então não fiz os trâmites judiciais, né, que seria o divórcio, nem a solicitação da guarda, mas até então a criança morava comigo, o pai via quando bem entendia, nunca tive problemas sobre isso, nunca cobrei pensão alimentícia, nada, ajudava financeiramente como achava que tinha que ajudar e estava tudo certo. Só que tudo mudou em 2013, especificamente julho de 2013, que foi quando eu estava trabalhando numa escola e bem no período de escola do meu filho, período também de férias do meu ex-marido, ele pediu para deixar a criança com ele neste período. Eu não vi problema nenhum. Daí, quando seria depois de 15 dias que acabaria as férias, ele voltaria comigo e ficaria tudo certo. Só que não foi o que aconteceu. Quando começou as aulas, ele não retornou, eu liguei para o meu ex-marido na época, questionando por que a criança não teria voltado no dia combinado. Ele simplesmente falou que a criança, a partir daquele momento, ficaria com ele, moraria com ele. Daí pronto, né? Eu entrei em desespero, não sabia nem por onde começar. Daí foi quando começou a minha guerra, né? Tanto judicial. A princípio eu não fui, né? No fórum, não sabia que tinha que ir no fórum. Primeiro momento você procurar a polícia, né? Daí foi quando a polícia me esclareceu, falando que a guarda até então não era de ninguém, né? Que não seria exatamente um sequestro, que eu teria que procurar o fórum. Daí foi quando eu fui e consegui, a princípio, a busca e a apreensão da criança. Mas sem sucesso. Todas as vezes que eu fui com o oficial de justiça até o local, simplesmente a gente não localizava a criança. Daí depois descobrimos que ele já tinha aberto uma ação de guarda, alegando que eu teria simplesmente abandonado a criança com ele. E não foi o que aconteceu na realidade, né? Mas ele apresentou provas, isso, porque eu imagino, doutora, porque assim, a gente aprende, não sei se corretamente ou de forma errada, que a princípio a justiça prioriza a guarda da mãe, né? A mãe seria, nos casos em que é possível, a detentora dessa guarda da criança, compartilhada com o pai, mas por ser a genitora, enfim, por ser quem dá a luz, sei lá qual é o motivo. Mas eu tenho isso como algo que é seguido. É isso mesmo, porque assim, se o pai alega algo que é falso, ele não tem que provar, não teria que ser difícil mais difícil tirar uma criança da mãe? Então, assim, eu não vi o processo dela, mas eu imagino que aconteceu uma série de coisas que levaram a isso. Então, poder judiciário ineficiente. Então, eu imagino que do momento que ele falou que não ia devolver até ela conseguir entrar com a busca e apreensão, passou mais de 2 meses. Entendeu? Não é uma coisa rápida, as pessoas não conseguem rápido. Até conseguem, mas precisam contratar um advogado que... Então, assim, tem uma Ninguém está série preparado para isso, Não, né? Não está preparado. Então, assim, né? Imagino que ela deve ter sido uma série de coisas. E aí o Poder Judiciário ele tem uma coisa que eu acho horrível: é contra a mãe e contra o pai. Normalmente é contra o pai, e dessa vez é contra a mãe. Mas quando a gente é contra a mãe, é que dá um alerta, que é o seguinte: o juiz tem uma tendência de querer manter a situação de fato da criança. Aí, passados 5 meses que está com ele, mas agora no curso do processo, vamos deixar que fica com ele, né? Porque a criança já está lá, vamos deixar ela certa, né? A mentira prevalecendo, o que eu acho um absurdo. Você está ensinando uma sociedade que a mentira vai ser ganhar, né? Isso não é uma coisa muito certa. E aí, se você falasse assim, tudo bem, se o processo fosse terminar 1 mês, 2 meses, a gente podia deixar, a criança está lá, vai mudar de escola. Não, esse processo demora 3 anos. Aí, quando faz uma perícia, e aí a perita fala, bom, o pai não é horrível, a mãe não é horrível, mas a criança já está com o pai há 3 anos. Você entendeu? É assim que acontece, porque o pai não tem nenhum problema, se bem que acredito que no caso dela não foi explorada a questão da alienação parental.
Tenho quase certeza que não foi. Porque se tivesse sido explorados, as pessoas falam assim, a lei da alienação parental tem que ser revogada. Ela ainda é mal utilizada, porque assim, nos grandes centros, os juízes sabem atuar, os peritos sabem atuar. Você pega, não estando nos grandes centros, ou em comarcas que não tem vara de família, que não é bem assim, né? Eles não conhecem o tema da alienação parental, embora tenhamos lei há 13 anos, e não sabem como atuar. Mas desculpa, doutora, no caso, teria que se mostrar que o pai, no caso aqui em específico, está agindo de má fé para prejudicar a figura da mãe, né? Está tentando induzir a criança... Eu nem sei se ele falou mal da mãe, ele só falou que a mãe... Que a criança estava com ele há bastante tempo, e o juiz tem uma tendência a manter a situação de fato. Porque, assim, desculpa, há um detalhe, que não é detalhe, que é de mostrar que o pai tem mais condições, tem mais poder aquisitivo que a mãe. Colocando a criança, né, Oselma? Colocando o seu filho numa escola particular, numa escola de natação. Então... Houve uma preocupação em mostrar que na casa do pai ele teria mais recursos do que na casa da mãe. Então, a doutora falou uma coisa que realmente é o que acontece. A criança, ela foi, no início, comprada. Assim, com vários passeios, vários presentes que até então na minha casa não tinha, porque eu tinha um segundo filho até então, né? Eu separei, mas depois eu acabei tendo um segundo filho, então realmente era dividido ali, né? Até por ser mãe solo. Mas a doutora falou uma questão que realmente a princípio não aconteceu, que foi a questão da alienação parental. Porque até então eu estava nessa parte de conseguir a guarda, porque ele conseguiu a guarda provisória, eu queria a guarda definitiva. Até então, eu fiquei 4 meses realmente, porque demora, conforme ela falou, da questão da busca e apreensão. Mas eu acho que foi um erro do advogado, porque o advogado, ao invés de entrar com a busca e apreensão, eu tinha que ter imaginado que ele já tinha entrado com ação de guarda e ter corrido no juiz de guarda, não ficar... Olha só, ela entrou com a busca e apreensão e ficou lá, tenta achar a criança, tenta achar, não consegue, não consegue. E isso deve ter demorado 4 meses. Quando ela foi entrar no processo de guarda, você percebe? Sim. Se no início, a hora que aconteceu isso, ela procurasse um advogado, o advogado buscasse se existia processo, entrava no processo, o juiz tinha devolvido para ela. Porque nesse caso... Erro de advogado. Nesse caso, o tempo faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E aí, os juízes têm uma tendência a falar, mas a criança está lá já... Vamos deixar lá até o término do processo. Até acho que faz sentido, mas, gente, término do processo 3 anos. Exatamente. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo. E assim, até então, eu era totalmente leiga no assunto, nem sabia o que era alienação, não sabia nem direito o que era guarda compartilhada, guarda definitiva. Tanto é que quando eu me separei, eu não fiz nada. Eu não fui atrás de pensão, eu não fui atrás de divórcio, eu não fui atrás de guarda, porque eu não sabia. Entendeu? E é por isso que eu estou aqui exatamente para esclarecer coisas que podem acontecer mais para frente com alguém, entendeu? Porque assim, a gente só sabe quando a gente vive. A justiça não é aquela coisa que todo mundo acha, que é algo que a mãe não perde a guarda, que é algo rápido, porque não é, entendeu? Não é rápido, mãe perde guarda, advogado para ser bom não precisa ser advogado caro. Pegar o primeiro advogado que aparece na frente vai dar coisa errada, sim, porque precisa ser um advogado que esteja acostumado com direito de família, porque eu nem vi o processo dela, mas eu tenho certeza que já houve um erro aí, o advogado tinha que buscar se não existia ação de guarda, entendeu? Porque é óbvio que o pai ia ter entrado com ação de guarda. Então, é tudo isso que as pessoas acham que não acontece, e a forma que o Poder Judiciário age, eles erram muito. Excesso de trabalho também, não dá para ficar culpando assim, mas o que a gente a gente tem um exemplo aqui que é a mulher que viveu, mas os homens vivem isso a todo momento. E é isso que eu queria perguntar para a senhora. Nós estamos falando de um caso que não específico, lógico, porque até ela me falou que ela foi conhecendo no meio do caminho pessoas que estão vivendo a mesma coisa que ela. Que dimensão tem isso, doutora? Então, né, as pessoas são más, são ruins, porque olha para que ele fez isso? Era tão simples, para que ele fez isso? Arruinou a vida do filho, você entende? Não estou nem falando dela. Então, assim, é uma pessoa que vai lá e faz aquilo que quer. Agora, a dimensão que a gente tem é grande. Quando a gente tem um processo litigioso, as pessoas perdem a cabeça e ficam fazendo esse tipo de coisa. Então, a gente encontra, assim, um grande número de pais que são afastados dos filhos, de mães que são afastadas dos filhos,
pais que sofrem alienação parental, mães que sofrem, pais que são afastados dos filhos. É que os homens, assim, a grande maioria desiste. Não vai atrás. Não, elas dizem, lógico. Começa uma briga horrorosa para conseguir ver o filho, vai lá uma vez da polícia, a segunda vez da polícia, a terceira vez o pessoal fala para ele assim, paga pensão e vive sua vida. Ele fala, o que eu vou fazer? Vou pagar a pensão e viver minha vida para não ter essa dor de cabeça. Então, tem muitos homens que desistem. Então, assim, quando eu vejo um grupo de mulheres falando que os homens não querem assumir, eu fico sempre com um pé na frente e outro atrás. Quanto desses homens não desistiram pelo todo o empecilho criado para eles? Sabe que nesse grupo de Zap que eu entrei, que me mostrou esse mundo que eu não conhecia, é um grupo grande de mulheres, um homem. Foi esse homem que me colocou no grupo. E ele até hoje está brigando para conseguir. E a senhora me dizia, se eu entendi bem, que durante a pandemia houve um fenômeno diferente nessa situação aí, né, doutora? Durante a pandemia, eu vi vários casos igual dela, mas muitos casos. Então, assim, a mãe precisou trabalhar na pandemia, principalmente profissional de saúde. Aí ela precisou trabalhar, não tinha como ficar com a criança, falou pro pai, você está trabalhando em home office, fica com a criança, vamos proteger a criança. Tudo bem, né? Tá tudo certo. Né? Ótimo. E aí, quando as aulas, um pouquinho antes das aulas voltar a ser presencial, o que o homem fazia? Corria lá e pedia guarda, porque falava que de fato estava com ele. Entendeu? E já estava há 2 anos, 1 ano e tanto. 1 ano e tanto. Agora, é certo isso? É justo isso? Você entendeu? E assim, eu tô com um caso agora, que o pai e a mãe moram distante, porque se eles morassem perto, gente, o que importa, os dois têm que conviver com a criança, fica metade do tempo com o pai, metade do tempo com a mãe. Não tem que ficar brigando, né? Filho não tem que ser exclusividade de nenhum dos dois. Esse caso que eu relato, eles moram longe, e aí o homem não queria devolver a criança, não era mais fácil ele virar e contar a verdade? Olha, de fato está comigo, porque a mãe trabalhava, profissional de saúde, naquela abandonou. Porque quando coloca que abandonou, o juiz, sabe, fica assim, uma mãe abandonou uma criança? Que foi o que deve ter acontecido com ela. Sofre a mulher que resolve, há muito tempo atrás, eu tinha uma cliente, coisa de, 20 anos, que ela trabalhava muito, ela era gerente de uma concessionária de automóvel, e o pai sempre tinha mais condições de estar com as crianças. Quando eles se separaram, ela falou, Sandra, vou deixar com o pai. Gente, a família dela acabou com ela, falando que onde já se viu ela deixar a guarda, ela falou, Sandra, se ficar comigo vai ficar com empregada doméstica, o pai tem mais condições, o pai pode estar lá, o pai é vendedora, uma coisa assim. Mas ela sofreu preconceito, inclusive, da própria família. E o homem deitou e rolou, porque daí ele achava que ele tinha um poder, e fez e desfez da vida dela. E no caso da Osielma tem um agravante ainda, porque teve essa história da guarda, em que ele alegou que ela tinha abandonado, basicamente, e você tinha prova de que você não abandonou, né? Porque você me contava que você tinha a carteirinha de vacinação da criança. Sim, a roupa da criança ficou comigo, carteirinha de vacinação, a caderneta de transporte escolar que eu pagava, e ele estava registrado lá. Fazia um tratamento próximo também, à minha é isso? residência, ele nasceu com colesterol, ele fazia um tratamento médico, né? Eu tinha lá todos, geralmente, eu sempre trabalhei, né? Então, assim, levava os atestados, guardava, né? Levava para o emprego, guardava os atestados. Então, assim, eu tinha tudo isso ao meu favor. Tanto é que eu consegui a busca e apreensão. Sim. Só que daí, ele era muito mais... Na verdade, foi planejado, né? Hoje eu sei que foi planejado, era mais conhecedor desse trâmite do que eu. Então, assim, ele já fez de caso pensado, né? Sim. E a última vez que você viu seu filho... Então, ele saiu de casa, seu ex-marido levando ele embora, ele tinha que idade, o menino? 4 anos. 4 aninhos. Isso. Daí eu fiquei 4 meses sem vê-lo, que foi nesse processo aí da busca e apreensão. Depois foi quando eu descobri que ele já tinha aberto um processo de guarda, e foi quando ficou aquela briga, né? Até então ele conseguiu a guarda provisória, e ficou aquela briga de quem ficaria com a guarda definitiva. Nesse período eu consegui o direito de visita, porém eu só poderia pegar meu filho aos domingos. Eu pegava de manhã e devolvia à noite. Tinha horário tanto para pegar quanto para devolver. E eu cumpria, já perdi até emprego por causa disso, de precisar trabalhar e eu não preciso cumpria fielmente. Daí esse processo mesmo da guarda ficou durante 3 anos, porque daí teve processo tanto do conselho tutelar e até a residência dele, na minha. Como é que é isso? Eles vão na sua casa para ver se você tem condições? Como é que é, doutor?
Isso. Não é assistente social. Porque o juiz, os olhos do juiz são os técnicos. Então, o que o juiz faz? Ele pede para um psicólogo avaliar a família e para o assistente social ir na casa da família para ver a condição da mãe, a condição do pai. Dos dois lados. Dos dois lados, a interação da criança com um e com o outro. Deixando claro que é o seguinte, se o pai tem melhores condições e a mãe não, isso não é suficiente para perder a guarda. O que acontece é que é o que imagino que ela deve ter falado, que o pai acabou comprando a criança tinha preferência para o pai, porque o pai dava de tudo. Então, assim, a mãe é que impõe regra, o pai deixava ele. Isso não entra na alienação parental? Então, entra, mas assim, não dá para falar que tudo é alienação parental, né? Porque, assim, às vezes o código de educação do pai, ele é mais permissivo e faz com que a criança tenha preferência. Sim. Só que do juiz também não vai. Dependendo da idade, o juiz leva em consideração a vontade da criança. Dependendo da idade, não. 4 anos o juiz não leva. Né? Eu brinco, eu falo que criança de 4 anos, ela resolve se ela vai tomar Guaraná ou Coca-Cola. Ela não vai escolher muita coisa. Então, só que num primeiro momento, é lógico, a criança fica muito bem com o pai, porque ele é permissivo, ele deixa tudo, ele faz o que ele quiser. Então, imagino que tenha sido isso. Que o problema dela, eu acho que foi maior, porque depois que definiu a guarda, e aí, com o tempo, o juiz deve ter falado, e ela me confirmou, o pai é bom, a mãe é boa, mas já que está 3 anos com o pai, vamos deixar com o pai, que é assim que acontece. Nesse momento, tudo bem, ela podia ter tentado uma convivência ampla, mas aí ele começou a impedir ela e começou a mudar toda hora. Então. E aí ele fez o que muita mulher faz e que ninguém fala nada, e que é um horror para os dois lados, né? Sempre é um horror. Começou a mudar, e pouco se importando, quer dizer, se ele teve uma oportunidade de vida, teve que mudar para a Bahia, ele devia de falar não, porque a criança precisava da mãe. Mas a pessoa acha que ele sozinho já é o suficiente, não é. Não é. Então, doutora, mas aí que tá, ele em nenhum momento, ele me comunicou que precisava mudar por causa de trabalho ou por qualquer outro motivo. Não, simplesmente ele mudava. Tanto é que até então, no decorrer do processo, ele morava em Itaquera, eu morava em Ferraz de Vasconcelos na época. Depois ele foi para Cajamar, já dificultou um pouquinho a minha vida, mas mesmo assim cumpria fielmente lá a data da visitação. Assim que ele ganhou a guarda, ele se mudou para Bahia, que foi quando eu tive sucesso no sentido de poder dormir com meu filho, que daí já foi modificado. Eu teria metade das férias, eu teria que pegar ele na sexta e devolver no domingo, eu teria direito a Dia das Mães, aniversário, algumas coisas a mais que até então não tinha, entendeu? O que ele fez? Ele foi para Bahia. E assim, tudo sem que me comunicar, depois que... Tanto é que eu tenho vários BO, né, para comprovar que eu fui várias vezes. Depois que eu consegui descobrir que ele foi para Bahia, consegui descobrir endereço, telefone, essas coisas. Daí foi quando começou o meu segundo pesadelo, que foi quando eu abri um processo de reversão de guarda, descumprimento de sentença, aquela coisa toda. E isso já era um segundo advogado. Eu deixei aquele primeiro advogado que me deixou na mão, digamos assim, no momento que eu mais precisei, que foi a audiência que ali eu não pude me defender porque ela não estava presente, consegui um segundo advogado, e daí, até hoje, esse processo está parado na Bahia. E esse processo, ele foi aberto em 2017. Nós estamos em 2023. Eu não entendo por que esse processo está parado na Bahia. Você devia desistir desse processo e tratar aqui. Então, mas como que eu vou desistir se não tem ninguém lá, se o juiz não responde? Assim, essa é a questão. O que eu escuto falar é que na Bahia a situação é bem mais precária do que aqui. Sim. Mas talvez o desistir do processo lá, porque você desiste e o juiz, você desistiu, né? Fica difícil falar de um processo que a gente não conhece. Mas olha só, aí começou a ter atos de alienação parental. Sim, foi aí que tudo começou. Sim, agora precisa ver se as pessoas... Olha só, em Salvador, na Bahia, sei lá, que lugar que ele estava. Foi Planalto, na Bahia. Então, uma cidade pequena da Bahia, eu não sei se os juízes, né, estão preparados para esse tipo de demanda. Esse é um problema também, né? Viu? Essa é uma questão importante também, né? A diferença que a gente tem em um país desse tamanho, com estruturas precárias, numa cidade como São Paulo, a gente tem problemas. Você imagina em outras cidades menores, mais distantes, isso é um complicador, né? É um complicador, mas vou falar uma coisa. Hoje, homem ou mulher que tenham guarda ou guarda compartilhada, se mudar sem avisar o outro, a tendência é perder a guarda. Hoje,
né? Quando aconteceu com ela, ainda não era, porque a nossa lei ela foi aos poucos, né, sendo utilizada, porque é considerado um ato de alienação parental você mudar sem avisar o outro, onde já se viu, né? Então, assim, é um absurdo. E como é que se comprova isso? Porque, assim, eu me coloco na posição dela, a gente é leigo, né? Eu, por dever de ofício, tenho informações, eu tenho que estar informado o mais que eu posso de quase tudo. Mas me vejo numa situação, né? Quando você é pego no contrapé, você não tem um advogado de plantão ali para te atender, você não sabe que mudou a legislação. E como a senhora falou, o tempo, nesse caso, ele é essencial. O tempo é essencial. Então, mas no meu caso, o agravante foi que eu não cheguei nessa parte que a senhora vai entender. O meu segundo advogado, desde o ano passado, ele simplesmente sumiu. Então, assim, eu não consigo desistir. Eu não consigo contato para saber que pé que está o São advogados, andamento. desculpa, não vamos citar nome de advogado por uma questão ética e eles não estão presentes aqui para poder colocar, né, os argumentos deles. Mas são advogados que você teve a indicação de alguém? São advogados... Esse segundo advogado eu tive a indicação. A primeira? A primeira não, a primeira foi no desespero, eu fui lá na OAB, lá no fórum, daí me indicaram ela e foi aquilo mesmo. Entendi. No desespero, Da OAB, isso. É gratuito? Isso, gratuito. O segundo não, o segundo foi pago. Daí, resumo, quando esse advogado sumiu, eu arrumei um terceiro advogado, mas não para tramitar no processo que esse advogado até então, não sei se está tramitando ou não está. Eu entrei com outra ação, porque daí nesse período que ele estava na Bahia, ele também pediu pensão alimentícia, tanto é que essa pensão alimentícia, ela também está parada desde então, pelo mesmo motivo que está parado outro processo. Então, assim, hoje eu tenho um terceiro advogado que está tanto cuidando dessa questão da pensão alimentícia, quanto cuidando de outros trâmites desse processo do segundo advogado que sumiu, digamos assim, entendeu? Sim. Eu acho que a gente vai voltar num assunto que parece uma obviedade, né? Parece algo óbvio, mas na hora que você precisa, talvez você não tenha a cabeça no lugar para tomar os cuidados básicos, porque o início do processo faz toda a diferença, né? Se começa torto, vai torto, né, doutora? Então, escolher o profissional que vai te representar, Sim. E acho que isso é difícil, porque passa por recursos, você tem mais recursos ou menos recursos, se bem que a senhora falou que nem sempre os honorários... Não, nem sempre. A grande verdade é de você precisa de um advogado. E hoje a gente tem internet, né? Hoje você vai na internet, você descobre quem são advogados que atuam na área, porque eu acho que é mais uma questão de atuar na área. O advogado não sabe o que fazer. Esses dias eu peguei um processo que é uma mãe e um pai que estão sem ver uma filha há 1 ano e meio, o advogado não fez nada. Eu pego o processo, eu tenho vontade, assim, dá vontade até de me dar até... Falar, como que o advogado não fez nada? E aí o Poder Judiciário deixou o processo parado durante 1 ano e meio, porque deixa, às vezes o processo fica perdido, mesmo sendo digital, e se você não acompanhar, vai ficar parado. E a dificuldade para você retomar um processo parado deve ser muito maior, aí depois né? passou 2 anos, falava, mas 2 anos, tanto é que nesse processo que eu entrei aí de um pai e de uma mãe, o juiz falava, mas 2 anos que eles não fazem nada, não são eles que não fazem nada, é o advogado que não fez nada, entendeu? Então, assim, é uma sequência de problemas. Então, assim, o tempo é primordial. Quando ela começa a me contar, eu fico imaginando que no primeiro momento ela tinha que ter ido no processo que ele ajuizou, pedindo a guarda para ela. Se ela tivesse ido, ela tinha conseguido. O que ela comentou comigo, e eu entendi perfeitamente, é que ela tinha a segurança, a convicção de que ninguém tiraria a guarda do filho dela. Então, mas esta é uma mentira, porque tira sim essa questão de mudar. Então, hoje tem mulheres que me procuram, vou mudar simplesmente, quero mudar de cidade, vou levar o filho. Eu falo, cuidado, porque eu já tive uns 4, 5 notícias de mulheres que perderam a guarda quando fizeram isso. Porque não pode fazer isso, e eu acho certo, eu acho que ninguém devia, né? Então, se quer mudar, tem que pedir. Pai, estou me mudando, posso? Não. Vai no Poder Judiciário, explica o porquê, o juiz dá autorização. Ela não tem que sair fazendo, né? Então, o que eu acho no caso dela é que, de um tempo para cá, agora ela tem dificuldade, muito provavelmente que o pai alega que o menino não quer ver. E aí o juiz fala, mas uma criança de 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos não quer ver a mãe, como é que eu vou obrigar? Não, e agora com 15 anos, vai fazer 15 anos daqui a pouquinho, é provável mesmo que ele não queira mais. Claro. Então, na verdade, ficou ouvindo ele... Até então, assim, no primeiro momento eu fiquei 4 meses sem vê-lo, daí depois o pouco convivência eu tinha, que seria só no domingo, mas até então eu tinha, e tava tudo certo. Depois que ele foi pra Bahia... Isso ele tinha que idade? Isso ele tinha...
Eu tive contato com ele mesmo dos 4 até o 9. Até os 9. Isso. E tava tudo bem, ele Tava tudo tranquilo. te identificava como mãe? Sim, queria ficar comigo. Daí explicava pra ele que o juiz não autorizava naquele momento ele ficar comigo, mas que depois ele poderia escolher, tudo bonitinho. Quando ele foi pra Bahia, que ele ficou mais de um ano fora de São Paulo, e quando ele retornou, que agora ele está em Santos, quando ele retornou, que daí começou o verdadeiro pesadelo, porque faz 6 anos que eu não vejo. 6 anos que você não vê o seu filho? 6 anos que eu não vejo, mas a última vez que eu fui até Santos, atrás dele, pra conseguir o meu direito lá de visita, no horário, no dia combinado, meu filho, ele olhou pra mim e falou que eu não era a mãe dele e que ele não queria mais que eu fosse visitá-lo, entendeu? E assim, nisso, eu já tinha vários BOs de momento que o pai alegava que não queria, alguns policiais conversavam com o pai, conversavam com ele, eu conseguia trazer ele para casa, mas teve momentos que eu não tive esse apoio do policial, eu acabava voltando para casa sem meu filho, com o BO na mão, entendeu? Era o que acontecia. Eu não consigo imaginar como é que é para a mãe ouvir isso do filho. Eu não E consigo hoje imaginar. eu não tenho contato, nem por foto, nem por telefone, nada, porque é o que eu falei para vocês desde o início. Ele mudou várias vezes de cidade, inclusive uma das vezes deixou com o avô, porque não estava com condições financeiras de cuidar do próprio filho. E nesse intervalo também ele trocava de telefone. Então, assim, quando eu tinha um telefone, que ele atendia e percebia que era eu, daí ele já mudava de telefone. E na pandemia, então, foi um terror, porque na pandemia já aconteceu do juiz passar, né, através lá da papelada lá para o meu advogado, falando que eu teria que ter contato por telefone. Como que eu vou ter um contato por telefone se eu não tenho telefone? Se ele troca de telefone, a gente tem uma imagem, é lógico que a gente não pode mostrar a criança aqui, menor de idade, 15 anos, a gente não pode fazer isso por força da lei. Mas a gente tem uma imagem, acho que foi uma das últimas que você teve. Sim, através de outras pessoas, porque vamos tentar ver, Diego. Tem um videozinho, aí ó, quem que é ele aí? O meu filho é esse de vermelho. É o de vermelho. Daí o da frente é o pai e a moça, no caso, é a madrasta. É a madrasta. Aí tem um videozinho dele que eu acho, é um vídeo curto, sim, mas para uma mãe que não vê o filho, com deve certeza, ser... só sabendo que tá bem, que tá vivo, é tudo pra gente. Olha lá, então num shopping, aparentemente num shopping, né? Isso. E é isso que você tem do seu filho. E assim, isso é tipo assim, a cada 2 anos eu consigo uma foto, eu consigo um vídeo, assim, por Deus mesmo, sabe? Porque, por exemplo, se eu chegar lá na residência dele, a última vez que eu fui até a residência dele, os vizinhos, assim, que me viram lá, nem sabia que eu era mãe biológica, pra você ter noção. Não é mãe biológica, você é mãe. Então, mas eu... Não, mas para as pessoas lá da localidade, acha que ela é a mãe, ele trata ela como mãe, entendeu? Tudo isso depois... Mas, assim, eu sei que é difícil isso, né? Pela falta de contato que você tem com seu filho, mas você conhece o seu filho. O coração de mãe é poderoso. Você acha que, de fato, ele já não te tem como mãe? Na verdade, assim, até o período que eu tive contato com ele era muito... como que eu falo? Ameaçado. Por exemplo, como ele tem colesterol, né? Problema, assim, de colesterol. Então, assim, ele sempre foi orientado a não comer certas coisas na minha casa. Quando ele chegava na casa dele, eles mandavam ele abrir a boca para ver o cheiro, tipo, do que ele teria comido. Então, assim, ele sempre teve muito medo. Ele sempre, sabe? Ele até comentou em alguns momentos que era agredido, digamos, maltratado mesmo pela madrasta. Então, assim, ele foi criado assim, com eles, entendeu? Até então, quando estava comigo, não tinha nada disso. Era uma criança que sempre teve personalidade, sempre teve argumento, sempre foi muito feliz. Tanto é que a gente não pode mostrar, mas eu te mostrei tanto processos quanto fotos. Mas às vezes nem é isso. Sabe qual a questão? A questão é assim, ó. Você imagina, na cabeça da criança, a minha mãe sumiu. Ela me abandonou. Exatamente. Ninguém contou pra ele que ela tá lutando por ele. Então, a minha mãe sumiu. A minha mãe já me abandonou. Se eu não me aliar ao meu pai, ele pode me abandonar também. Então, é isso que acontece, né? A criança, ela fica... Tem um documentário chama Morte Inventada. Você deve conhecer, não? São adultos que relatam
o que eles viveram quando eles estavam sendo alienados. Tem 2 irmãs que elas falam que assim, a mãe falava, não, seu pai vai vir te buscar amanhã, 10 horas da manhã. Aí o pai não aparecia, mas pro pai ela falava assim, te leva em tal lugar na sexta-feira às 8 horas da noite. E o pai ficava esperando, e as crianças ficavam esperando, e não tinha um encontro. Essas meninas morriam de ódio desse pai, óbvio. Então, vai saber o que esse pai falou para a criança. E eu falo que o pior da alienação parental não é afastar a criança do outro genitor, porque a criança ela pode ter um pai e uma mãe que morre, ela vai viver se o pai e a mãe morrer. O problema é você manipular o sentimento da criança. Imagina a criança que está louca para falar, mamãe, eu te amo, e ela não pode. Entendeu? Você manipular o sentimento de uma criança é o pior que tem da alienação parental, porque a criança não tem nem o direito de ter o seu sentimento. Então, doutor, eu tô aqui exatamente falando da minha história, mas assim, como eu falei, né, eu participo de alguns grupos, conheço pessoas que passam por isso, e assim, a gente se sente, no caso, eu me sinto às vezes uma barriga de aluguel e tipo assim, como se meu filho fosse órfão de uma mãe viva, entendeu? É um luto. Não sei se seria justo falar um luto tipo de uma pessoa que morreu, mas é um luto do mesmo jeito, entendeu? Essa é a nossa sensação. E assim, aconteceu isso. Também eu esqueci de falar, mas lá no início do processo, ele alegou no processo que tipo assim, não afastou a criança em nenhum momento, que combinava na estação de trem pra eu pegar a criança, pra eu ver a criança, e eu não aparecia. Ele chegou a alegar isso. Não foi verdade. Que não foi verdade. Parece uma doença. Então, assim, eu não preciso conhecer a história dela para saber como é que ocorreu. Eles agem todos são iguais, todos. Entendeu? É que as pessoas, assim, como eu falei, né? Eu já fui muito julgada no sentido assim, nossa, não, mas é impossível, mãe não perde a guarda, você deve ter feito alguma coisa. A justiça, imagina, no seu lugar jamais iria acontecer, só quem passa que sabe, entendeu? A realidade como funciona. E eu tô aqui exatamente para alertar, para que outras pessoas não passem por isso. Porque é o que eu falei, a infância do meu filho, ela tá perdida, só que eu quero deixar bem claro que eu amo ele e que tô de braços abertos, entendeu? Que eu luto até hoje por ele. É isso que eu quero deixar bem claro. E você pensa o quê? Quando você vai deitar, depois de mais um dia, o que você imagina? Assim, como eu falei, a primeira vez, o primeiro processo, eu achava impossível perder. Hoje, eu já sei que eu perdi. Entendeu? A infância do meu filho tá perdida, só que assim, eu quero deixar bem claro para ele que não importa o que ele vive, eu quero o bem dele, entendeu? A felicidade dele. Tanto é que se assim eu sentisse que ele estava bem, eu seria a primeira como mãe falar, não, filho, você está melhor do que comigo. Entendeu? Mas não foi o que aconteceu. Eu tenho certeza que não é o que acontece. Eu não vou falar para você que ele tá mal, porque é o que eu tô te falando, eu perdi totalmente a convivência, entendeu? O vínculo, qualquer informação. Mas, assim, pelo menos o período que eu passei por esse processo com ele, eu sei que ele não estava bem. Ele era uma outra criança, entendeu? Gente, com não pai, tem como uma criança viver comigo. bem numa situação de mentira, né, gente? Não tem. Ora, doutora, a senhora comentava com a gente antes aqui, eu acho que é tão importante esse relato, porque a gente está percebendo, parece que foi combinado isso aqui, né? Parece que foi ensaiado antes e não foi mesmo. Mas isso faz a gente acreditar como é relevante esse assunto, como as histórias se repetem. O seu caso não é um caso único, infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem um número grande de pessoas, homens e mulheres, que estão passando por esse drama, mas acho que há um alento no meio disso tudo, né, doutora? Porque a senhora contava que não são raros também os casos que depois de um tempo a criança mais madura, às vezes até na vida adulta já, o filho sabe da história, começa a juntar as pecinhas e retoma o contato com o elo que foi perdido. Na verdade, para aquele pai e aquela mãe que está vivendo isso agora, eu falo, continua lutando, óbvio, né? Que hoje, com o tempo, que a gente tem observado é que os juízes estão um pouquinho mais espertos com a lei. Até falei para ela agora que o processo dela foi para Santos. Santos é uma comarca com bons juízes, bom setor técnico, que talvez consiga dar uma
uma revertida. Agora, então, assim, a gente fala que é o efeito bumerangue, né? Então, aquele que leva vai trazer de volta. Então, se eu não falar para você todos, eu acho que quase todos os processos que eu vi de alienação parental grave, a criança voltou atrás. Tem um rapaz que... Primeiro que aconteceu comigo, assim, tipo, o dia que eu vi a briga, eu falava, essa menina nunca vai querer ver o pai. Tinha 16 anos, o dia que eu vi os dois juntos, era uma ação de alimentos. E depois, com 20 anos, ela procurou o pai, falando que sabia de tudo que a manipulação que a mãe tinha feito. Esse documentário que eu falo, que tem na internet, chama A Morte Inventada, você tem um monte de adultos falando, né, o que viveram, e aí acabam rompendo com o alienador. Tem uma menina que, assim, toda vez que eu assisto, eu choro. E ela fala assim que o pai dela vinha para buscar, e ela falava que não queria, que ela odiava o pai, mas lá no fundo ela falava assim, pai, por favor, não desista de mim. Então esse é um grande recado, dá para pai. A criança fala que não quer, continua insistindo, porque no fundo ela quer sim. E essa moça, depois ela reconheceu tudo que a mãe fez para afastá-la do pai, e ela falou, minha mãe foi a pessoa mais maravilhosa que existiu, mas ela acabou com a minha vida nesse sentido, eu fui obrigada, inclusive, a romper com ela. E assim, então, muito a dor não é só minha, entendeu? O meu filho, eu tenho mais 2 filhos, né? Quando eu perdi o contato com o meu filho, o Pierre, no caso, né, que é o que a gente tá comentando sobre, o Lorenzo tinha apenas 1 ano de idade. Então, assim, o Lorenzo não se recorda da imagem do irmão. Tipo, se eu mostrar uma foto assim, esse aqui é o Pierre, lembra? Não, ele não sabe quem é. Mas por influência do meio, que até hoje fala muito no irmão, inclusive desenha e conta história. Tanto é que tem até alguns vídeos que eles fazem no YouTube, sempre o irmão está presente na história, e não sou eu que falo, coloca seu irmão na história, ou vai fazer, sei lá, um vídeo no YouTube. Não, é por ele mesmo. Ele fala desse irmão. E assim... Ele tem primos que ele amava, que ele não tem oportunidade de ter contato. Tem os irmãos também. Que ele não tem rede ele. social, não é isso que você falou? Tanto é que assim, eu não acho na rede social. A rede social do pai, no caso, estou totalmente bloqueada. Tipo assim, entendeu? É isso que acontece. Então, assim, a minha dor é isso. Ele hoje tá lá sozinho, porque até onde eu sei não tem outro irmão, não tem outra irmã. Não tem primos próximos. Então, assim, a minha dor não é só minha. É avós que sofrem, tios que sofrem, primos, entendeu? E os irmãos. O pai deve ter uma historinha para justificar isso, mas é injustificável. Não tem nada que justificasse. Vamos supor que ela realmente tivesse abandonado o filho. Mesmo assim, é um direito da criança hoje, se ela quisesse retomar a convivência. Era um dever do pai aproximar, e um direito da menina que tem. E assim, eu queria muito estar aqui e falar assim, gente, não, realmente, eu fui uma péssima mãe, eu errei, hoje me arrependo, quero meu filho de volta, que seria um direito. Mas não foi isso que aconteceu. Mesmo que fosse. Entendeu? Mesmo que fosse. A dor maior é isso, não foi isso que aconteceu. Em nenhum momento eu abandonei meu filho, em nenhum momento eu... Não é porque eu tenho 2 filhos, porque tem gente que tem essa visão. Você já tem 2 filhos, vive a vida com seus filhos. Gente, não é um objeto que você substitui. Cada filho tem um diferencial, cada filho tá ali, no coração, entendeu? Não é porque eu tenho 2 filhos. Hoje, eu consigo viver para mim e para os meus filhos, mas em momento nenhum eu esqueço do Pierre. Em momento nenhum, entendeu? Mas o Pierre vai voltar. Vai voltar. Em nome de Jesus. Vai voltar, porque a doutora foi muito clara, né? E a gente percebeu que a sua história ela já conhecia antes de te conhecer. Sim. Que era tudo igual. Tudo igual, exatamente. É tudo igual. E precisa é só aproveitar que agora... o início. Se a pessoa separar, a primeira coisa, gente, é uma coisa que eu oriento. Se separou, não fica naquela, eu confio, ele não vai fazer isso. Maldito o homem que confia no outro. Isso é bíblico. Entendeu? Vamos fazer um negócio bonitinho? Não foi lá, casou no papel, vai lá, divorcia bonitinho. Não importa se é uma união estável, vai lá. Pega o que é justo, aguarda a visitação, a pensão se for necessário. Faça isso, é a melhor coisa. Tanto é que dos meus outros filhos, a primeira coisa que eu fiz quando eles nasceram, vamos definir visita? Vamos definir guarda? Vamos definir pensão? Eu não tenho dor de cabeça com nenhum dos meus 2 filhos, entendeu? Porque eu não quis passar
Eu prometi para mim mesma que eu não passaria novamente pelo que eu passei com o primeiro. Então, assim, às vezes a gente acha que não acontece com a gente. Eu nunca imaginei na minha vida. Não sabia o que era alienação. Eu nunca imaginei que o pai seria capaz disso e foi. Entendeu? E você falou em fazer tudo direitinho, né? E a gente tem tantos assuntos, a gente vai precisar retomar isso aqui, porque esses assuntos são muito importantes. A pessoa só descobre eles. E isso eu faço meia-culpa aqui como jornalista. A imprensa acho que trata mal desse assunto, se é que trata. E eu procurei muito a imprensa, tá? Mas é um assunto que a pessoa nem busca saber. E aí a desinformação vai prosperando, vai seguindo, e a pessoa só começa a virar perita em alienação parental quando ela passa por isso. Exatamente. Né? Mas, como eu disse, a gente vai ter que voltar nesse assunto, o relógio está correndo aqui, mas eu, por obrigação, tenho que falar do outro assunto, que é a questão da paternidade, né? Dos testes de paternidade, porque você falou de fazer tudo direitinho, né? O casal tem que fazer tudo direitinho, né? E a gente tem uma legião de homens, principalmente homens, que não assumem a paternidade. E eu faço parte desse grupo, já falei para vocês, há 2 anos, as histórias se sucedem, e eu separei alguns áudios, o Diego vai colocar para a gente lá, não vão ser identificadas as pessoas, obviamente, nem vão ser citados laboratórios, porque há uma briga enorme entre essas mulheres e os laboratórios que fazem os testes. Há dúvidas e mais dúvidas, mas você imagina uma mulher que sabe que o filho é daquele homem. Ela sabe. Você pode falar, mas nem todas, eventualmente. Mas os relatos de algumas delas, você tem certeza que ela não teria por que falar diferente do que ela está falando num grupo fechado ali de pessoas que estão passando por esse mesmo drama. Vamos ouvir então os trechinhos. É curto esse trecho, são 3 mulheres falando sobre esse problema de tentar fazer com que o pai do filho reconheça a paternidade. Na verdade, eu não tenho mágoa assim, de ninguém, assim, mas eu só fiquei assim, chateada por ele, entendeu? Por ele, porque ele falou assim que, independente de qualquer coisa, ele nunca abandona a neném, sabe? Aí isso que me deixou mais triste, eu falei isso pra ele. Eu mandei mensagem pra ele, eu contei isso pra ele. Que ele podia ter chegado comigo, conversado, tentado entender o que foi que aconteceu. Era pra ele ter cidade de boa, refazer o exame, nem precisava entrar no fórum, nada. Aí ficou só visualizando, sabe? Só visualiza agora a mensagem, não fala nadinha. Mas eu falo assim, se eu provar que a minha filha realmente é filha dele, né? Aí vai ser uma grande mudança, né? Em nossas vidas. Vai ser processo, em cima de processo. Vai ser tanta coisa. Mas eu te juro, eu queria muito, muito mesmo. Não é por causa de dinheiro, não. É por causa que eu quero que minha filha tenha o amor do pai, dos avós, sabe? Porque ela tinha antes. Né? Depois de 6 anos, ela perdeu tudo isso, entendeu? E eu sei que minha filha precisa disso. Como eu falei para a minha psicóloga, eu não estou fazendo isso por causa de dinheiro, de pensão, não. Só quero provar mesmo que eu estou certa. Porque é muito ruim passar numa situação dessa, ser acusada de tantas coisas, que não tem noção, né? Não, vocês têm, né? Vocês estão passando a primeira coisa que eu estou passando. Mas não sei nem o que falar mais, né? Porque ninguém acredita na gente, né? A minha sorte é que a minha família está do meu lado. Gente, eu não sei. Eu não sei como ir atrás. Se é melhor ir já direto na justiça. Quanto tempo demora? Vocês sabem me falar isso? Quem que eu procuro? Você tem que procurar primeiro um advogado, pagar. Ai, meu Deus do céu. O pai do meu não tá nem aí, não. Não acredita em mim, não. Não acredita. A gente não briga nem nada, mas ele não acredita, não. Eu tô assim, sozinha. A família inteira falando mal de mim. Falando que eu dei pra um monte, que eu não sei quem é o pai do meu filho, que eu transei com um monte. Você acredita? Vocês acreditam nisso? Que eu ouço esse tipo de coisa? Gente, cada um sabe o que fez, o que faz, independentemente se for com 1, com 2, né? E se fizeram um exame, deu isso, tem que correr atrás, tem que resolver, não importa quanto tempo dura, sabe? Não importa, agarre e abraça, sabe por quê? É uma criança. Ela vai querer saber quem foi, quem é, entendeu? Imagina, né?
Então, assim, é uma coisa, você tem que poupar o seu filho enquanto está pequeno, ou se está grande, evita de contar a história, tive relação com tantos, eu não sei o que, não, gente, vamos tentar resolver agora, hoje, entendeu? Porque eles vão crescer, eles vão querer saber, eles vão te perguntar, então, é bola pra frente. Duro, né? Difícil de ouvir os relatos. E o apoio da família é importante, né, doutora? Porque uma delas falou, não, tem o apoio da família, pelo menos e tal, mas a outra já falou que todo mundo fala que ela não sabe quem é o pai e tal, não sei o quê. É assim, no mais das vezes, é lógico que o apoio familiar, de um profissional, ela não sabia, procura um advogado, não procura e tal, mas assim, no íntimo, a mulher deve se sentir muito abandonada, né, doutora? Então, na verdade, assim, né, é uma sacanagem um homem que não assume uma paternidade. Mas a nossa lei nesse quesito, ela é muito boa, viu? Porque o que acontece? A pessoa, ela procura, pode ser um advogado, né, da OAB ou da Procuradoria, ou um advogado particular, ela entra com a ação, o homem é obrigado a fazer o teste é feito num laboratório confiável, que aqui em São Paulo é o IMES, que normalmente é um local público. Então, quando você começou até a falar a questão de laboratório duvidoso, eu desconheço disso, né? Então, uma pessoa, quando ela me procura, eu até aconselho a pessoa, olha, sem entrar com a ação, vamos fazer um teste particular e a gente vê. Óbvio, eu pego o melhor laboratório que nós temos aqui em São Paulo, é esse mesmo que você deve ter pensado, custa caro pra caramba, e faço lá. Entendeu? E aí lá saiu o resultado, ainda tem juiz que mesmo com o resultado desse não vai querer fazer o teste dele. Aquela pessoa que vai fazer um teste particular, sai que é negativo, se ela for no Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai fazer um novo teste. Num laboratório credenciado. Não é credenciado. Aqui em São Paulo é público. Né? Aqui em São Paulo não tem como você falar que, olha, imagina, a gente tem assim, conhecimento, o Pelé fez um monte de teste, todos os testes deram positivo, ele só não quis assumir a filha dele. Isso há anos atrás, imagina agora. E aquele homem que se recusa a fazer o teste, presume-se que ele é pai. A lei fala, aquele homem que se recusa a fazer o teste, presuma-se que é pai. Então, é uma lei que funciona. Então, eu não sei qual, assim, é horrível a mulher ter que, mas tem que entrar, né? Tem que entrar. O homem tem o direito de saber se ele é pai ou não. E funciona. Né? No mais das vezes funciona. Quem participa do grupo, eu estou ali no grupo e tal, não sei se uma lenda, mas se levanta a hipótese, em alguns casos há relatos de mulheres que falam, não, eu tenho certeza que é ele. E deu negativo 3 vezes. E aí levanta a suspeita de o laboratório ter trocado as amostras, enfim, suspeitas e mais suspeitas. Então, eu acho que erro pode haver, mas isso não é regra. E se for exceção da exceção da exceção, eu mesmo, advogada há 22 anos, nunca ouvi falar, né? Eu já ouvi falar de coisas que você fala, Jesus, né? Então, assim, eu não sei nem se eu consigo explicar, mas eu ouvi falar uma vez que uma mulher, né, teve um filho achando que era desse e não era, e aí, imagina, ela não tinha traído ele, assim, uma mulher transou com um cara, esse cara transou com outro, eu sei que o esperma desse foi parar e fecundou a mulher aqui. Então, eu não sei, tem coisas que acontecem... Isso, o laudo mostrou isso? Mostrou. Gente, foi assim... eu vou explicar. Por favor. Então, aqui, ó, dá essa caneta aqui que eu acho que fica mais fácil. Essa pessoa aqui, né, transou com... Peraí, que eu tenho mais uma caneta que vai precisar de várias pessoas nesse processo todo. E que é uma história que é verídica mesmo. Essa pessoa aqui, né, uma mulher, transou com esse cara. Então, ela estava com o esperma desse cara. Aí, essa mulher transou com outro cara. O esperma do primeiro veio para o órgão genital do segundo, e esse cara foi lá e transou com a mulher dele. Nossa, mas eu não sei como é que o laudo chegou... Eu preciso entrevistar os peritos. Não foi o laudo que deu isso, né? Esse homem acreditou que a mulher dele não teria ficado grávida de outro, e ele começou, vamos pensar aqui o que aconteceu no dia, e ele desvendou tudo. Mas aí ficou provado, né? Isso no processo ficou provado que essa mulher aqui engravidou desse primeiro cara. Deve ter demorado o quê? Uns... X anos. Foi um rebuliço, mas assim, essa é uma curiosidade, mas eu falo assim, né? Erro
tem, mas eu não sei o que pode, assim, não é uma regra. Não, mas é importante o seu né? relato, porque eu estou induzido aqui pelos relatos que eu ouvi de mulheres bem intencionadas, nenhuma delas de má fé, mas que se sentem tão desamparadas e ficam desnorteadas quando o laudo dá negativo. Agora, se elas aceitam fazer um teste particular, aí, assim, que eu não sei a história, mas se ela aceita fazer um teste particular e depois o teste particular dá negativo, um teste particular que o cara foi lá no laboratório, sabe, X que faz lá um teste errado, e aí esse homem começa a negar fazer o teste, aí não vai ser usada a presunção dele ser pai. Entendi. Então, numa situação dessa, eu até acredito, mas então mulheres não façam teste de laboratório em qualquer laboratório. Então, a gente vai mostrar aqui aqueles prints lá, Diego. Estamos chegando no final, infelizmente, mas assim, atestados seguro solução médicas. Não é difícil de encontrar uma dezena desses aí. E aí eles não falam, não atendem telefonema, tal, só falam por mensagem de texto. Eu mandei uma mensagem de texto, aí ele fala dos serviços e tal, enfim. E aí, teste de paternidade que eu queria fazer, ele fala que sim, que faz R$350. Eu, de forma canalha, digo para ele que eu preciso que o resultado seja negativo. Eu quero que o resultado dê negativo de qualquer jeito. E aí ele responde, bom, para dar negativo, vamos ver a próxima página aí, ó. Aí, no caso, é outro serviço. DNA completo com negatividade da paternidade. Enviamos a cópia física para você, toda a ficha contendo todos os dados, aí subiu para R$600. Para dar negativo é o dobro do que um laudo supostamente quente. Mas olha, este teste de paternidade não é considerado no Poder Judiciário. Porque quando eu falei que eu peguei o laboratório lá, famosão, ele tira foto das pessoas que estão fazendo o teste, porque esse tipo de teste, se você perguntar, ele vai falar assim, mas não vai sair o nome das pessoas, vai sair o que o indivíduo A não é filho do indivíduo B. Isso daqui não serve para nada no Poder Judiciário. Porque eu peço para cliente meu que está na dúvida, se é pai, está na dúvida, eu falo, você vai entrar com processo negatório de paternidade, vai arrumar a Terceira Guerra Mundial. E se for filho mesmo? Então, contrata um laboratório desse só para você saber. Não desse aqui, não desse. Desse aqui não. Um laboratório que não é confiável, tão famoso. Não, confiável. O laboratório famoso, os laboratórios, eles não fazem se não tiver a mãe, o pai e a criança. Não fazem. Se você for em qualquer laboratório aqui em São Paulo, você não deixam fazer. Agora, tem uns laboratórios na internet que eles te mandam o kit, você esfrega na boca da criança, na boca do pai, manda lá. E ele vai mandar o teste assim, ó. O indivíduo A é pai do indivíduo B. O indivíduo A não é pai do indivíduo B. Só para o pai saber. Ele não tem validade jurídica nenhuma. E esse teste não tem validade jurídica. Agora, é bom dizer isso, porque estamos falando de pessoas de má fé, né? Uma pessoa decente não vai recorrer a isso de forma nenhuma. Mas como a gente já percebeu que tem gente que não é tão séria assim, né? Então, fica a lição para as mulheres que quando elas estão para fazer um teste de DNA, elas não aceitam fazer um teste no lugar... Assim, quer fazer o teste particular sem ir para o Poder Judiciário? Faz, mas pega um laboratório bom. O bom não custa tão caro assim, tá? Porque, R$600, o bom, se eu não me engano, custa R$1.300 o par. Não é tão diferença. Vai lá, faz no bom, que eles não se vendem, são laboratórios. E com o teste dá para fazer, inclusive, o reconhecimento. Né? Importante o seu relato, uma vida inteira dedicada a esse tipo de atividade, pelo que a senhora acompanhou até hoje desses casos, são resultados confiáveis, fazendo da forma como manda a lei, o resultado é confiável. Se a pessoa não confia no companheiro, não faça o teste particular, entra com processo, porque daí vai ser feito no crivo judicial. E lá, aqui, posso falar em São Paulo, não posso falar em outro lugar, mas aqui e demora em São Paulo, muito, doutora? Demora um pouquinho. É feito pelo IMESC, mesmo a pessoa que tenha condições de pagar, às vezes a gente pede pro juiz, não manda lá não, que demora muito tempo, vamos num laboratório mais renomado, né, que a gente tem alguns aqui em São Paulo que tem credibilidade, e o juiz manda, mas caso contrário não, mas tá demorando, coisa de pelo menos uns 8 meses para fazer o teste, deve estar demorando. Sim, e é lógico que né, não é uma coisa trivial, né, num caso normal, em que haja ainda uma relação
de respeito, não vou nem falar de afeto, mas de respeito do casal, fazer um teste ok para saber se é, né? Mas, no mais das vezes, é algo meio traumático e tal. Mas tem que fazer, né? Porque Não, tem que fazer. o homem tem que também fazer. tem o direito de saber. Ele tem o direito. Verdade. Né, de saber. E Então, tem que há fazer. homens que estão brigando para que a paternidade dele seja reconhecida. Há homens que, depois de bastante tempo, descobrem que não são os pais biológicos e continuam brigando para ser pai socioafetivo. Hoje, o Poder Judiciário permite. Eu tive casos, assim, há 20 anos atrás, que depois de 5 anos, 6 anos, meu cliente perdeu o contato com a criança. E para quem é pai, para quem é mãe, né? Não sei se há algo pior para acontecer. Eu não sei. Estou pensando agora alto, eu não sei. Né? Você perder um filho, né? A morte de um filho é um negócio devastador, deve ser um negócio devastador. Eu tive essa experiência na minha família, não com os meus filhos, graças a Deus, mas tive com pessoas muito próximas, e isso é um negócio que marca o ser humano, que tem que, olha, para se reerguer não é fácil, não. Agora, isso no caso de uma morte, mas há quem diga que você saber que a criança, o jovem, o adolescente está vivo, mas você não tem contato com ele, como, por exemplo, pessoas que se perdem, desaparecem, né? Somem, pessoas que estão desaparecidas. Dizem que isso é devastador, é destruidor para qualquer mãe e para qualquer pai. Espero que a gente não passe por isso, mas há uma legião de pessoas nesse momento sofrendo demais e sem ter muita perspectiva de uma solução razoável. Osielma, o que eu falo para você? Que eu torço por você. Corajosa você é, brigadora você é, que a gente percebeu aqui, e acho que fica essa mensagem da doutora Sandra de que acho que o melhor pode estar por vir, viu, Osielma? Amém. Obrigado, viu? Obrigada a você. E sorte, e que o seu nenê, sempre é nenê, né? Para a mãe e para o pai, é sempre nenezinho, pode ter 15 anos já, mas o seu nenê, ele volte em breve, tá bom? Muito obrigada. Valeu. Doutora Sandra, obrigado pela presença, pela aula aqui. Pela aula aqui, a gente precisa marcar outras tantas conversas sobre outros tantos assuntos, mas foi um prazer tê-la aqui comigo. Prazer foi meu, obrigada pelo convite. Valeu, pessoal. Foi show hoje, hein? Foi muito legal, foi legal demais. Obrigado a todos aí pela participação, pela companhia. Manda para frente, compartilha e logo, logo estamos de volta com outro assunto importante. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.